Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, do 1 ao 12. Vamos ver mais uma bem-aventurança. Mateus, capítulo 5, versos 1 ao 12. Diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu um monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Senhor, obrigado, mais uma vez, Senhor, pela leitura desse texto. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que Teu Espírito esteja sobre nós nessa noite, para compreendermos, Senhor, mais essa bem-aventurança, a bem-aventurança dos misericordiosos. Fala conosco, ó Deus. É a Tua voz que nós precisamos ouvir. Silencia a mim e fale, Senhor. Não permita que eu atrapalhe, porque nós queremos ser alimentados pelas palavras que vêm da Tua boca. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Avançamos nessa progressão que nós temos visto, que são as virtudes que são proclamadas, que são enumeradas aqui no Sermão do Monte, no início do Sermão do Monte. O Senhor Jesus tem feito esse arranjo de virtudes, nos mostrando essa evolução. Se você tem acompanhado essas mensagens, você tem visto que cada bem-aventurança serve como base, serve como preparo, como motivação para a bem-aventurança que vem depois. Então, percebam que cada vez mais nós estamos nos aprofundando no caráter do discípulo de Cristo, no caráter do verdadeiro cristão. Nós estamos tirando aqui uma foto de quem o cristão é, de quem essa pessoa é. Então, a ordem que Jesus estipulou aqui, ela é importante, não só para que a gente entenda cada uma das bem-aventuranças, como elas devem ser entendidas, não isoladamente, mas entendendo como ela se organiza dentro dessa estrutura, mas também para podermos entender o Sermão do Monte que vem depois. Talvez você esteja impaciente. Poxa, Guilherme, já é a 7ª ou 8ª vez que a gente está reunido aqui e a gente ainda está no versículo 7. Mas é porque essa apresentação das bem-aventuranças é muitíssimo importante, porque essa primeira parte vai falar de quem o cristão é. Então, é muito mais importante a gente entender, primeiro, quem nós devemos ser, para depois nós pensarmos naquilo que nós devemos fazer. Porque nós podemos ter uma ideia equivocada e aqueles que fazem algo podem pensar que são. Mas a grande verdade é que não é aquilo que nós fazemos que determina quem nós somos. É quem nós somos que determina o que nós fazemos. Porque você pode fazer muitas coisas e não ser aquilo. Você pode parecer, mas não ser. Então, tem uma frase do livro do Martin Lloyd-Jones, que eu estou usando como base, que ele diz: o crente é alguma coisa antes de fazer qualquer coisa. Então, a gente precisa ter bem claro qual é o caráter do cristão. Então, essas bem-aventuranças, elas vão nos apresentando, vão abrindo nossos olhos para entendermos o caráter do verdadeiro cristão.
A gente deve entender quais são as nossas disposições interiores, aquilo que está dentro de nós, que motiva os gestos exteriores. Tem que primeiro entender o que está dentro de nós, quais são as nossas motivações. Por quê? Porque a conversão, ela é comparada por Cristo a um novo nascimento. Então, se nós nascemos de novo, ou se você for ver como Jeremias, né, descreve a conversão, que é tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, todas essas figuras que são utilizadas nas Escrituras para falar da nossa conversão, da nossa transformação de criaturas em filhos, todas essas figuras falam primeiro de uma mudança interior. Fomos feitos novas criaturas, tudo se fez novo. E o que é feito a partir daí é consequência dessa mudança interior. Então, o Sermão do Monte, e Jesus começa nos apresentando primeiro qual é o caráter do cristão, para que ninguém se engane, achando que porque faz algo, é algo. Não. Nós fazemos porque somos. Não podemos inverter essa ordem, porque senão seria apenas um verniz. Você pode muito bem pegar uma peça, né, ruim, mal feita, cheia de defeitos e tacar ali uma casca, um verniz, alguma coisa para dar uma melhorada, mas o seu interior continua sendo a mesma coisa. Você pode, eu já vi frutas, né, que são eternizadas por umas técnicas, né, que colocam ali um verniz, um produto, e a maçã parece que dura para sempre, mas eu duvido que se você cortar aquela maçã, ela vai estar boa para comer. Ela pode estar muito bela, muito bonita de se ver ali, mas se você meter a faca e tentar comer aquela maçã, ela vai estar podre. Então, Jesus, ele traz primeiro esse ser para que a gente não fique tentado, para que a gente não se engane com uma aparência exterior, sem se preocupar com aquilo que está dentro. Então, até aqui, essas bem-aventuranças que nós vimos, elas estão falando a respeito de nós, como nós nos vemos, aquilo que nós sentimos em relação a nós mesmos. Quando você fala, então, de pobreza em espírito, a gente está falando de algo que nós reconhecemos, a nossa falência, é algo que nós enxergamos em nós. Nós vimos a nossa falência espiritual e reconhecemos a nossa incapacidade diante de Deus de fazermos a vontade dEle. Essa é a pobreza em espírito, algo que diz respeito a nós. Nós, então, em consequência disso, ao olharmos para a nossa situação, para o nosso quadro, pelo nosso pecado, nós lamentamos, nós choramos. Lamentamos e choramos a respeito da nossa situação. É algo também voltado para nós. Quando falamos de mansidão, já começou a dar uma virada. Já nós estamos falando aqui de como as pessoas falam de nós, mas continua sendo em relação a nós. Lembra que eu falei que a gente, quando é manso, a gente ouve alguém dizer que nós somos pecadores e maus, e a gente não se incomoda. Porque sem mansidão, a gente ouve isso e diz, não sou tão mal assim, como assim eu sou mal? Como assim eu sou pecador? Não. Então, essa mansidão, embora seja algo que os outros falam, mas também é em relação a nós. Da semana passada, a bem-aventurança que nós vimos, a fome e sede de justiça, também tem a ver conosco. É a fome e a sede que nós temos de obedecer a Deus. Nós reconhecemos a nossa pobreza, lamentamos essa pobreza, somos mansos por causa desse reconhecimento e não queremos continuar com a vida dessa forma e temos então fome e sede de obedecermos a Deus. É uma outra consequência, mas também diz respeito a nós. É uma fome e uma sede que nós temos de obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus. Mas a partir daqui, nós estamos vendo agora qual vai ser a nossa disposição em relação aos outros. Já está havindo uma mudança no foco. É algo que nós somos, é uma disposição do nosso coração, mas já começa a virar para uma disposição de como o nosso coração enxerga aqueles que estão ao nosso redor. Então, está saindo, o olhar está saindo de dentro, e agora o olhar está indo para fora. De que maneira nós olhamos para fora? Então, a ideia de misericórdia é uma ideia que aponta principalmente para o outro.
A virtude de ser misericordioso é uma maneira que nós, a disposição que há no nosso coração em relação ao outro. E continua sendo uma consequência lógica de todas as outras bem-aventuranças. Isso não muda, porque o pobre reconhece a sua condição e a sua incapacidade, chora por causa dessa incapacidade, é manso por causa desse reconhecimento e tem fome e sede de justiça, de ser obediente. Então, como ele reconhece essa pobreza quando ele olha para um outro pecador? Ele vai olhar com o olhar de misericórdia. Essa bem-aventurança tem uma ligação muito íntima, apesar de ser uma consequência de todas as outras, ela tem uma ligação muito íntima com a pobreza de espírito. Porque se você reconhece a sua incapacidade, se você reconhece a sua falta de potência, a sua falência diante da vontade de Deus, por que eu exigiria de outro mais do que isso? Porque a falta da misericórdia é justamente isso. Exigir que o outro tenha, que o outro faça, que o outro possa aquilo que eu sabidamente não posso. Mas antes, então, vamos falar da palavra misericórdia. O que é a misericórdia? Não, vamos começar pelo que não é a misericórdia. O que misericórdia não é? Misericórdia não é uma complacência, não é um acordo com uma vida que está errada. Ou seja, eu vejo a vida de uma pessoa em pecado e eu não sou misericordioso quando digo para ela, não, tudo bem, pode continuar vivendo assim, Deus te ama do jeito que você é e você pode continuar fazendo o que você está fazendo. Isso não é misericórdia. Isso é algo que está em voga hoje. Existe uma linha do cristianismo que quer ser tão amorosa e tão amorosa que passa por cima daquilo que é errado. Misericórdia não é isso, não é esse acordo. Sabe por quê? Porque misericórdia é um atributo, antes de ser um atributo que Deus está requerendo de nós, é um atributo que o próprio Deus manifestou. Deus foi misericordioso conosco, concorda comigo? Nós estamos aqui por causa da misericórdia de Deus. Mas Deus passou por cima dos nossos pecados? Onde os nossos pecados foram punidos? Em Cristo, na cruz. Então, Deus, sendo misericordioso, Ele não passou por cima das exigências da justiça. O pecado é um pecado de morte, o salário do pecado é a morte, toda alma que pecar, essa morrerá, e isso faz parte da justiça de Deus. Então, se Deus é misericordioso, e ao exercer a sua misericórdia, Ele não passou por cima dos nossos pecados, porque nós, para sermos misericordiosos, iríamos passar por cima dos pecados dos outros. Então, misericórdia não é isso. Misericórdia não é dizer para um pecador que o seu pecado está certo. Misericórdia não é dizer para um pecador que está tudo bem ele viver dessa forma. Não é isso. Nós não podemos ser complacentes, porque Deus é misericordioso, mas Ele não abriu mão da sua justiça, da sua retidão e da sua santidade. Mas sermos misericordiosos tem a ver, então, com nós não pagarmos com aquilo que é merecido. E aqui é importante a gente fazer uma distinção entre graça e misericórdia. Parece a mesma coisa, às vezes nós podemos pensar que é a mesma coisa, mas não é. Paulo faz essa distinção. Vamos lá para a primeira carta de Paulo a Timóteo. Só para o primeiro versículo, só para a gente ver que Paulo faz uma distinção entre graça e misericórdia. 1 Timóteo. Versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, o verdadeiro filho na fé. E aqui o que ele deseja?
Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Então, graça e misericórdia não são a mesma coisa. Pode voltar lá para Mateus. Então, qual é a diferença de graça e de misericórdia? É uma diferença sutil, mas eu espero que eu consiga passar isso para vocês. A graça é aquilo que nós já conhecemos de tanto falar, né? É uma graça imerecida, é uma bênção imerecida. Ou seja, Deus nos abençoa, mesmo nós sendo pecadores. Nós recebemos de Deus uma bênção, mesmo não merecendo essa bênção. E misericórdia é que nós, sendo pecadores, não recebemos aquilo que merecemos. Graça, nós recebemos um bem, uma bênção. Nós ganhamos um presente que nós não merecemos. Misericórdia é nós não recebermos a punição que nós merecemos. Então, a graça é abençoadora e a misericórdia é justificadora. Nós somos livres da condenação do pecado pela misericórdia. E nós recebemos de Deus o amor, a filiação, isso por graça. Então, nessa diferenciação, nós precisamos então entender que a misericórdia, ela é algo que tem a ver como nós tratamos o pecador. Tem a ver com aquilo que ele merecia receber, mas não vai receber, por causa da misericórdia. Então, a misericórdia aponta para um senso de compaixão, para um senso de nós termos uma parceria com o desejo de aliviar os sofrimentos. Quando nós olhamos, então, para um pecador com um olhar misericordioso, nós temos compaixão dele. Nós olhamos para a condição dele, e da mesma forma que nós choramos pela nossa condição, da mesma forma que nós nos entristecemos pela nossa condição, quando olhamos para a vida de um pecador, nós devemos nos compadecer, nos entristecer e buscar, então, alívio para esse sofrimento que tem a ver com o fim do pecado. Mas esse deve ser o nosso sentimento. Uma pessoa misericordiosa é uma pessoa que olha para o pecador com os olhos que Deus olha, que enxerga nele aquilo que Deus enxerga. Uma pessoa misericordiosa, quando ela é ofendida, e ela tem nas suas mãos o poder e o direito, seria perfeitamente justo que ela fizesse com que a pessoa pagasse. O misericordioso não faz uso do seu direito. O misericordioso, ele não aplica a justiça contra aquele que o ofendeu. Porque foi exatamente isso que Deus fez conosco. Se Deus destruísse toda a humanidade, ele estaria sendo o quê? Justo. Porque toda a humanidade merece o castigo do pecado. Porque toda a humanidade pecou, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Deus seria perfeitamente justo se ele eliminasse toda a humanidade de uma só vez. Mas ele não fez isso, porque ele foi misericordioso e não nos deu aquilo que nós merecíamos. Então, uma pessoa misericordiosa, ela não dá para aquele que a ofendeu aquilo que aquela pessoa merece. Agora imagina, nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, aí a gente teve aquele alguém que fez algo conosco, que nos ofendeu, que nos magoou, aí passa lá 1 mês, 2 meses, daqui a pouco vem essa pessoa e bate na sua porta, ou manda um WhatsApp, ou liga para você, e agora ela está precisando de você. É agora, né? É agora que é a hora de vamos ver, né? Para um misericordioso, isso não é uma questão. Para alguém que é misericordioso, isso não é uma questão. Ele vai atender, ele vai socorrer. Ele vai fazer aquilo que está no seu alcance para ajudar. Porque Deus teve misericórdia do nosso estado deplorável por conta do nosso pecado. E Ele enviou o seu Filho. Vejam
o prejuízo que Deus assumiu por causa da sua misericórdia. Porque ele não podia passar por cima dos nossos pecados. Então ele pagou um preço altíssimo da vida do seu filho para poder exercer a sua misericórdia para conosco. Então Deus olha com compaixão para a miséria do ser humano por causa do pecado. A graça se manifesta por conta do pecado de modo geral. Ele foi gracioso, o mundo funciona, o mundo, ele continua, todo mundo continua acordando de manhã para trabalhar e fazendo as suas tarefas, sejam eles cristãos ou não, o mundo funciona por causa da graça comum de Deus que está se manifestando na terra. É a graça de Deus que faz o mundo funcionar cheio de pecadores. E a graça especial de Deus nos concede o perdão dos nossos pecados, e a misericórdia dele nos livra das lamentáveis consequências do nosso pecado. Estevão é um exemplo de misericórdia. Estevão, quando estava sendo apedrejado, lá no livro de Atos, e ele olha para o céu e contempla a Deus, ele pede: Senhor, não os condenes por causa desse pecado. Estevão poderia pedir a Deus justiça, mas ele exerceu misericórdia. E o maior exemplo de misericórdia é o próprio Cristo. Quando está na cruz, ele vira para o Pai e pede: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus exerceu misericórdia, mesmo estando sendo punido injustamente. Então, a gente sabe que misericórdia não é uma complacência, e misericórdia é justamente nós não tratarmos as pessoas da maneira que elas merecem ser tratadas, porque nós não fomos tratados da maneira que nós merecíamos ser tratados. Isso é misericórdia, é não pagar o mal com justiça, é pagar o mal com misericórdia. A grande pergunta é: se Deus olhasse para nós com o mesmo sentimento que nós olhamos para os pecadores desse mundo, nós estaríamos livres ou condenados? De que maneira você tem olhado para os pecadores desse mundo? Porque quando olhamos para os pecadores desse mundo, se nós somos pobres de espírito, nós sabemos que eles não têm capacidade de viver uma vida diferente. Eles não têm potência, eles não têm condições, eles são escravos do pecado. Eles fazem aquilo que o pecado quer que eles façam. E isso serve para qualquer pecador. Se nós sabemos disso por nós, se nós entendemos essa verdade a nosso respeito, nós precisamos entender essa verdade a respeito dos outros. E quando você vê o pecado se manifestando ao nosso redor, seja em qualquer pessoa, seja qualquer pecado, não importa, porque o pecado destrói a família, é claro que é isso que o pecado quer fazer. O pecado está indo contra a sociedade, é claro, o pecado está fazendo mal, óbvio. É isso que o pecado faz. Então, quando vemos pessoas fazendo isso, nós precisamos ser misericordiosos e nos compadecer dessas pessoas, e nos entristecer pela condição delas, e nós chorarmos pela condição dela, e lamentarmos e clamarmos por ela, e pedirmos a Deus para que aconteça com elas o mesmo que aconteceu conosco. Nós precisamos pedir a Deus que eles tenham os seus olhos abertos da mesma forma que os nossos olhos foram abertos. Que eles sejam salvos da mesma forma que nós fomos salvos. Que eles sejam transformados da mesma forma que nós estamos sendo transformados. Esse deve ser o nosso desejo. Ligou o noticiário, viu um pecadão lá? Tenha compaixão. Saiu na rua, viu um pecador? Tenha compaixão. Tem um grande pecador na sua família? Tenha compaixão. Seja misericordioso.
Porque se a gente realmente é pobre em espírito, que é a primeira bem-aventurança, a gente sabe que essas pessoas estão exatamente na mesma situação que nós. E a gente gostou de receber o perdão, não gostou? Nós ficamos felizes de ter os nossos pecados perdoados, não ficamos? E por que a nossa alegria em relação ao pecador é que ele seja destruído? Porque o nosso desejo em relação aos pecadores desse mundo, sejam os grandes ou os menores, sejam aqueles que estão no Jornal Nacional, sejam aqueles que estão na esquina da nossa casa, porque o nosso desejo é um desejo de justiça. Porque para nós a gente não quer justiça. E nós somos muito felizes por não ter recebido a justiça. Eles são escravos do pecado e precisam de um Salvador como nós precisamos. Ser misericordioso é não dar e não desejar, não buscar que o outro pecador receba a justiça. É querer que ele receba a misericórdia e que ele seja salvo. Deve ser o nosso desejo. Nós devemos chorar e lamentar por ele. E há uma promessa. Qual é a promessa? 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós temos aqui uma questão que precisamos ter cuidado. Essa passagem e outras passagens podem ser mal interpretadas. Parece que há uma condição aqui, né? Se eu sou misericordioso, eu vou receber misericórdia. Se eu não sou misericordioso, eu não vou receber misericórdia. Não é o que fica aparecendo? Se a gente for lá no Pai Nosso também, no Pai Nosso, Mateus 6, avança só um pouquinho. Mateus 6, verso 12. Uma frase do Pai Nosso diz o quê? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, perdoa as nossas dívidas da mesma maneira que nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, também nos dá a impressão de quê? Que se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Se você for para a parábola do credor incompassível, a gente não vai abrir, mas fica de dever de casa, né? Está no mesmo evangelho de Mateus, no capítulo 18, você vai conhecer a história de um rei que perdoa a um súdito uma dívida de 10.000 talentos. Ele iria vender tudo que aquele cara tinha, sua família, seus bens, para pagar a dívida. Esse servo se ajoelha diante do rei e fala, tem compaixão de mim, uma hora eu te pago. Aí ele fala assim, tá bom, está perdoado. Aí esse mesmo servo, que teve uma dívida de 10.000 talentos, ele então encontra com um conservo, né, alguém que está abaixo dele, que tem uma dívida muito menor, que eu não vou lembrar de cabeça agora, mas era infinitamente menor do que a dívida de 10.000 talentos, e esse servo dele faz o mesmo pedido, tem compaixão de mim, e ele diz, não, lança ele na masmorra. E essa informação chega até o rei, e o rei chama ele e fala, já que você não perdoou esse cara, eu também não te perdoo, e jogou ele na cadeia. Isso também pode nos dar a impressão de quê? Que se você não perdoar, você também não será perdoado. Irmãos, muito cuidado, porque se nós crermos dessa forma, parece que existe então algo que eu tenho que fazer para ser salvo. Existe algo que eu preciso realizar para ser perdoado. Mas nós não aprendemos que a graça de Deus é que nos salva? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós somos salvos por algo que Deus realiza e não tem nada a ver com as nossas atitudes. Então, Guilherme, como é que a gente encaixa essa questão do misericordioso que vai alcançar a misericórdia, daquele que perdoa, que alcança o perdão? A questão é que o nosso perdão e a misericórdia que a gente recebe, ela não é consequência de uma atitude nossa. Ela é consequência de uma realidade espiritual que se manifesta no nosso coração. Em que sentido? Se eu realmente sou pobre de espírito, ou seja, eu me arrependi dos meus pecados e eu reconheço o meu pecado diante de Deus, e por causa desse reconhecimento da minha falência, que eu
tenho o meu perdão. É porque eu entendo que sou insuficiente e me volto para Deus, para o meu Salvador, que é Jesus. E é nele que a salvação me é dada. Mas eu preciso me arrepender dos meus pecados, reconhecer a minha falência. E aí, necessariamente, eu serei alguém misericordioso. O que está sendo dito aqui? É que se eu não sou misericordioso, eu, de fato, não me arrependi dos meus pecados. E se eu não me arrependi dos meus pecados, eu não vou alcançar misericórdia. Ele está fazendo a gente voltar lá para o início. Quando Jesus fala na oração do Pai Nosso, perdoa-nos da mesma forma que nós perdoamos os nossos pecadores, os nossos devedores, ele está nos dizendo que se eu realmente fui convertido, se eu realmente tive o meu coração mudado, eu perdoo. Agora, se eu não realmente, se eu de fato não me arrependi dos meus pecados, eu não vou ter o perdão dos meus pecados. Então não é uma condicional para o que eu faço, é uma condicional para qual é a realidade do meu interior. Se eu, no meu interior, me arrependi dos meus pecados, eu serei misericordioso e obtive misericórdia. Se eu, no meu coração, não me arrependi dos meus pecados, eu não posso ter sido salvo, porque eu não me arrependi dos meus pecados. E a demonstração de que eu não me arrependi dos meus pecados é o fato de eu não ser misericordioso. Percebem a gravidade? E percebem por que todo cristão deve manifestar todas as bem-aventuranças? Porque isso diz respeito de quem nós somos. Se eu sou discípulo de Cristo, eu sou pobre de espírito, eu choro pela minha condição, eu sou manso, eu tenho fome e sede de justiça e eu sou misericordioso. Se eu não sou misericordioso, eu não tenho fome e sede de justiça, eu não sou manso, eu não choro pela minha condição e eu não sou pobre em espírito. Então, isso não é uma condicional no sentido de que é uma consequência da minha atitude, mas é uma condicional a respeito de quem eu sou. Se eu sou discípulo de Cristo, eu tenho todas essas virtudes e, na que nós estamos falando hoje, eu sou misericordioso. E é por isso que ele alcança a misericórdia. Por isso que os misericordiosos alcançam a misericórdia, porque eles são pobres em espírito, lamentam a sua situação, eles são mansos, eles têm fome e sede de justiça, e então eles são misericordiosos. E quem se arrependeu dos seus pecados, quem busca a justiça de Deus, e que se arrepende a ponto de chorar e lamentar, esse está em Cristo, e esse tem misericórdia, porque está em Cristo. Então não é uma condicional, de eu faço e recebo, eu perdoo, então sou perdoado, eu não perdoo, então não sou perdoado, não é nesse sentido, é porque o fato de eu dar ou não perdão, o fato de eu ser ou não misericordioso, revela se eu tive meu coração mudado de verdade, ok? Compreendida essa parte? E se nós não somos misericordiosos, então nós precisamos rever todo o passo a passo da nossa conversão. Se eu não perdoo, se eu não tenho graça, se eu não sou misericordioso, eu preciso investigar quem eu sou de verdade. Lembra que eu falei no início? As bem-aventuranças estão falando de quem nós somos. Então nós precisamos investigar e precisamos saber quem nós somos de verdade. As bem-aventuranças são o nosso termômetro. As bem-aventuranças são a nossa maneira de olharmos para a nossa vida e avaliarmos se eu sou um discípulo de Cristo ou não. E se nós constatarmos que há problemas, se nós olharmos para a nossa vida e vermos que há questões aqui que eu preciso, o que eu faço? Me volto para Deus e choro a minha condição. Olho para a minha vida e vejo, eu não sou misericordioso, Senhor, tem misericórdia. E volta lá para o início, pobreza de espírito, chorar, e ser manso, ter fome e sede de justiça. E que nem a gente cantou, né, como a música que nós cantamos da Lili Barros aqui. Se o meu corpo errar o caminho, o meu coração clamará por ti.
Porque nós estamos, queridos, em processo de transformação. Há pessoas entre nós que podem descobrir que ainda não são convertidas. Que bom, porque dá tempo de buscar a conversão. Pior seria se nós deixássemos a pessoa achando que era convertida até o último dia, e ela descobrisse lá naquele dia, né? E essa pessoa, porque nós temos que ser alertados hoje, porque parece uma palavra dura, nós precisamos ser alertados hoje, sabe por quê? Para não chegar naquele dia e a gente virar para Jesus e dizer, mas em teu nome nós fizemos isso, em teu nome nós fizemos aquilo, em teu nome nós fizemos tal coisa. E Jesus fala para eles o quê? Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Percebem como o fazer não é importante, tanto quanto o ser? Porque essas pessoas fizeram muitas coisas, expulsaram demônios, curaram enfermos, mas Jesus diz que não as conhecia. Então nós precisamos investigar quem nós somos hoje. E se essa palavra parece dura para você hoje, saiba que é misericórdia de Deus, nos dando oportunidade para corrigirmos o rumo, para abandonarmos a confiança que nós tínhamos naquilo que nós fazemos e começarmos a investigar quem nós somos. Porque é possível nós estarmos fazendo muitas coisas, mas sendo quem nós não deveríamos ser. Então aproveite essa oportunidade e analise a sua vida diante das bem-aventuranças, como nós temos visto até agora, e vamos avançar na próxima quarta-feira. E lembre-se de que maneira você deve olhar para um pecador. Existe tanta gente apregoando o ódio, tanta gente com a fala exasperada, gritando, vociferando contra os pecadores. A indignação. Mas nós precisamos ser misericordiosos. Porque muita gente invoca o exemplo de Jesus, né? Que chegou lá no templo e saiu virando as bancas dos cambistas lá, né? E aí acha que a gente pode fazer a mesma coisa. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Quando eu vou saber que a minha ira, o que a Bíblia diz a respeito da minha ira? Irai-vos e não pequeis. E eu preciso confiar na justiça de quem? De Deus. Jesus podia virar a mesa dos cambistas, porque ele é perfeitamente justo. E a ira dele sempre será justa. A nossa não. A nossa não. O que nós somos chamados para ser é misericordiosos. Essa é a característica do discípulo de Cristo, como consequência de todas as outras, principalmente da pobreza de espírito. Amém? Vamos ficar de pé. Pai amado, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. Porque a tentação de tratar o outro com justiça é muito grande, Senhor. Ainda mais num mundo cheio de injustiça no qual nós vivemos. Mas isso, ó Deus, é pecado. Porque nós nos enxergamos melhores do que os outros. Porque nós nos enxergamos mais justos do que os outros. Isso é um erro de visão, que demonstra que eu não sou pobre em espírito, que demonstra que eu não choro por causa dos meus pecados, e eu não sou manso. Então, Senhor, corrige o rumo da nossa vida.
E não nos deixe, Senhor, sermos levados por militâncias, por indignações, por ódios, que são justificados com o uso indevido da Tua palavra, Senhor, quando o Teu próprio Filho nos ensina a sermos misericordiosos. Porque nós fomos alvo da Tua misericórdia. Nós não somos melhores. Nós não somos melhores. Tira-nos esse engano, Senhor. Tira esse engano do coração da Tua igreja. Nós não somos melhores. Nós estamos numa condição melhor porque o Senhor nos alcançou. O Senhor abriu os nossos olhos. O Senhor nos deu condição de enxergar a nossa falência moral. O Senhor nos deu condição de enxergar que precisávamos ser salvos. O Senhor nos deu condição, mudou o nosso coração e nos fez crer, nos deu fé para confiarmos na obra do Teu Filho na cruz. Então estamos sim numa condição melhor, mas nós não somos melhores. E o nosso desejo, Senhor, deve ser que outros alcancem essa mesma graça e essa mesma misericórdia, e que possam ser reconciliados contigo, não apenas os pecadores que amamos, mas todos os pecadores. Oh Deus, tem tantos pecadores que nós amamos, irmãos, filhos, amigos, e com esses nós temos um desejo ardente, e nós oramos, nós buscamos, nós clamamos, nós choramos para que eles sejam salvos. Faz-nos enxergar, Senhor, que esse é o sentimento que nós devemos ter com todos os pecadores, todos, até mesmo aquele que desperta em nós a maior das indignações, mesmo aquele que nós olhamos e entendemos que ele é tão nocivo e faz tanto mal, ou para mim, ou para minha família, ou para a sociedade como um todo. Faz de nós misericordiosos, Senhor. Faz de nós misericordiosos, para a glória do Teu nome, para a exaltação do Teu nome, porque nós queremos, Senhor, obedecer a Tua palavra, e o nosso desejo ardente é ser essa pessoa que Jesus está descrevendo aqui. Nós queremos ser um discípulo de Cristo verdadeiro, antes de fazer qualquer coisa, porque não queremos fazer coisas e no final sermos desconhecidos do Teu Filho. Nós queremos ser conhecidos do Teu Filho e aí fazer coisas. Obrigado, Senhor, obrigado. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém.